Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. Precisa ser de alguma religião para ser salvo? Precisa pertencer a alguma igreja para ser salvo? O que acontece com quem não congrega em alguma denominação? Essa pessoa perde a salvação? Na verdade, não precisa, mas vamos às explicações por completo, que será dada no decorrer do vídeo. A salvação não está vinculada a nenhuma religião. Até porque existem várias religiões, que são as denominações, e cada uma ensina de um jeito, e cada uma diz que a sua é que é a certa. E uma fala mal da outra, não todas, claro, mas muitas falam mal uma da outra para dizer que a sua é a melhor. Se a salvação estivesse ligado à religião, você teria que acertar qual a religião verdadeira para seguir os seus ensinos e ser salvo. Mas a realidade não é essa. Religião é igual a partido político. Um fala mal do outro para dizer que o seu é o melhor. E quando alguém sai daquele partido e vai para outro, sai falando mal do partido que estava antes. E religião é exatamente isso. Quando a pessoa troca de religião, sai falando mal da anterior. As denominações que vemos hoje vieram para o Brasil quase 2000 anos após a morte de Cristo, como a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã, por exemplo, que chegaram aqui em 1910. Depois de Cristo, levou 1910 anos para a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã chegarem aqui. Vamos dar um exemplo. A Igreja Congregação Cristã se intitula a verdadeira. Então, como as pessoas eram salvas antes de 1910? Da mesma forma, as testemunhas de Jeová e a Igreja Adventista. Essas duas se julgam a verdadeira. Então, como as pessoas eram salvas antes das fundações destas religiões? Tiago 1 e verso 27 tem a resposta. Lá diz assim: a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e guardar-se da corrupção do mundo. O que ele quis dizer? A verdadeira religião é fazer o bem e fugir do pecado. Duas coisas que andam juntas, de mãos dadas. Fazer o bem em pecado poderá ser recompensado por Deus em vida, mas salvo não poderá ser, porque a salvação é pela graça, que é o favor de Deus e não por mérito. As religiões nos tempos de Jesus era o judaísmo, que era a religião de Cristo e dos discípulos. Jesus ia nas sinagogas, como mostra em Lucas 1,16, cita esse exemplo, que ele ia aos sábados na sinagoga como era de costume. Ele era judeu e cumpria a lei judaica. Sinagoga é o templo dos judeus. Até hoje, para aqueles que não são cristãos e ainda esperam a Cristo, eles são judaizantes e se reúnem na sinagoga até hoje, que é o templo dos judeus, que seguem o judaísmo. E também tinha as seitas judaicas, como os fariseus e saduceus, que eram as mais influentes. No dia de Pentecostes foi inaugurado o cristianismo, mas continuou as seitas judaicas e o judaísmo, que rejeitaram a Cristo. E seguem até hoje o judaísmo, porque eles ainda não acreditam em Cristo, estão o esperando até hoje. E as denominações como essas que vemos hoje começaram a surgir quando o cristianismo foi paganizado, quando Constantino cessou as perseguições no quarto século. Foi aí que surgiu a Igreja Católica, com a paganização do cristianismo. A Igreja Católica é fruto da paganização do cristianismo. Suas heresias foram inventadas em concílios. A partir daí começaram a surgir os movimentos religiosos pelo mundo. Toda religião é ramificação uma da outra.
Quando alguém não concordava com os ensinos de sua igreja, ele saía e abria uma a gosto modo. E isso segue até hoje. Agora, por outro lado, é necessário congregar. Congregar é um princípio que se aplica para sempre, que vem lá do Velho Testamento. Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo para o povo congregar para adorá-lo, cultuá-lo. Depois, o tabernáculo, que era o templo móvel, retrátil, era de armar e desarmar, porque estava no deserto. Depois foi substituído pelo templo de Salomão. E depois que o templo foi destruído no ano 70, não foi construído outro. Isso indica que não existe mais lugar específico para cultuar a Deus na nova aliança. Mas o princípio de congregar continuou na igreja primitiva. Hebreus 9, verso 25, lá diz: não deixar de congregar, como é costume de alguns, não deixar de reunir ou congregar como igreja. Depende da tradução. A igreja primitiva congregava. Desde lá do dia de Pentecostes, eles congregavam no templo, eles iam todos os dias no templo de Jerusalém. E já era igreja, a mesma dispensação que a nossa. Este princípio se aplica, pois somos da nova aliança. Imagine se a pessoa não congregar. Se não congregar, não tem como se batizar, porque não existe autobatismo. Não tem como tomar a ceia, porque não existe ceia individual. Era feito na congregação. Veja o exemplo de Corinto. Eles se reuniam para tomar a ceia. A igreja primitiva se reuniam para partir o pão, que é o mesmo que tomar a ceia. Os dons ministeriais que Cristo deixou à igreja, a pessoa não terá dom nenhum, porque não tem onde usar, não tem para quem pregar. O ato de congregar é um princípio que sempre existiu e existirá. Não precisa ser um templo, pode ser na garagem, na sala, debaixo da árvore, com 5 pessoas, 10 pessoas, não importa onde nem a quantidade. O que não existe hoje é um lugar específico, como era antes da nova aliança, que tinha o templo, tinha um lugar específico, hoje não tem mais. Foi isso que Jesus disse para a mulher samaritana. Nem neste monte e nem no templo, e nem em Jerusalém. Jesus não disse que não precisava mais congregar. Muitos que são contra dizem que ele disse que não precisava mais congregar. Não é isso não. Ele disse que não precisaria mais de um lugar específico. Se Jesus estivesse dizendo que não precisava mais congregar, a igreja primitiva não congregaria. E eles congregavam. Eles se reuniam. A igreja de Corinto congregava, se reunia. Veja que eles tomavam a ceia reunidos. O que não é mais necessário é lugar específico. Isso sim, mas congregar é um princípio. O escritor de Hebreus disse para não deixar de reunir como igreja. Igreja somos nós, a nova dispensação. Igreja é a nova aliança. O próprio nome igreja já diz tudo. Reunir, assembleia, reunião. Então não existe mais lugar específico, pode ser em qualquer lugar. E não precisa pertencer à religião para ser salvo. Mas o ato de congregar é um princípio que se aplica para quem é salvo, né? Para crente salvo. Cristão salvo se aplica a ele. Congregar em pecado não vai salvar, né? É uma coisa que se aplica para salvo. Você gostou desse vídeo? Se gostou, então dá um joinha para ajudar a divulgar. Poste seu comentário aí embaixo. Se não for inscrito, se inscreva e até o próximo.